3 grupos de pessoas me chamam muito a atenção. E esses 3 grupos de pessoas começaram a mudar a minha vida. Começaram a mudar o Walter Ivan cristão. Quais que seriam esses grupos? Foram 3. Judeus, muçulmanos e irreligiosos. Os ateus, os agnósticos. Eu comecei a estudar o judaísmo. Porque o judeu, ele não aceitava, não reconhece, o legítimo judeu, ele não reconhece Jesus Cristo como Messias, não reconhece Jesus Cristo como Salvador, não acreditava na ressurreição e ascensão de Jesus aos céus. Eu queria entender o porquê. Só que para isso eu precisei ser empático, ter empatia, ou seja, procurar entender as pessoas pelo ponto de vista dela, pelo olhar delas. Não adiantava eu querer ficar aplicando falácia do escocês de verdade. Ah, não, o judeu ele não aceita Jesus porque eles não conhecem Jesus. Não, muito pelo contrário. Você pega aí um cara que nasceu num lar judeu, você pega um rabino, para o cara ele falar que Jesus é uma farsa, para o cara falar que Jesus não era o Messias, que Jesus foi algo imposto pelo cristianismo, é uma invenção, é um plágio, é uma farsa. O cara ele tem diversas razões para falar isso. E eu comecei a estudar essas razões e procurar entender meios de como solucionar esse problema. E eu não consegui. Só que para ser judeu, você tem que nascer num lar judeu ou, por exemplo, assim, ter um envolvimento com judeus. Não é tão fácil você se tornar um judeu. Mas porque o judaísmo não é uma religião missionária. E eu, como cristão, por mais que eu estudasse, por mais que eu refletisse, eu não conseguiria responder, refutar à altura a colocação dos judeus. Foi aonde eu falei, poxa, complicado. Sabe, aquilo já começou a colocar em xeque a minha fé no Jesus. Aí eu fui para o Islã. Aliás, né? Não que eu me tornei muçulmano, mas eu comecei a entender o que era o islamismo. Inclusive, na época ali, havia muitos murmúrios sobre o crescimento do Islã. Eu comecei a estudar o islamismo. Eu comecei a pesquisar, a entender o islamismo pelo olhar dos muçulmanos. E também eu comecei a estudar e conversava em grupos de brasileiros que haviam se tornado muçulmanos. E as razões que os muçulmanos colocavam referente ao cristianismo também me deixava sem resposta. Então, ou seja, por que eu me tornei? Por que eu não me tornei muçulmano? Pelo mesmo motivo na qual eu estava deixando o cristianismo. Além do judaísmo ter fortes argumentos contra o messianismo de Jesus Cristo, argumentos esses irrefutáveis, na quais diversos vídeos já tratei aqui no canal, quem me acompanha sabe, quem acompanha o canal Analisando a Fé pela Razão, acaba tendo um excelente esclarecimento religioso. Porque é esse o foco do meu canal, é um canal de esclarecimento religioso. Não é canal para você se tornar uma pessoa cética. Aqui não é um canal para você se convencer a se tornar um ateu, um agnóstico, um deísta. Não. É para você aprender a pensar por conta própria. Para você se tornar uma pessoa racionalista. Ou seja, ser uma pessoa independente. Aprender a usar essa dádiva da natureza que está à sua disposição dentro do seu cérebro, que é a razão e a lógica. E aí eu comecei a fazer um paralelo, entender porque o Islã até então já é a segunda maior religião do mundo. Então eu comecei a estudar como o Islã surgiu, como o Islã cresceu. Muitos imaginam que o único fator do islamismo crescer é forçação de barra, ou seja, é você forçar, é por meio de guerra civil, é por meio da imposição, do autoritarismo. Sim, existem grupos, existem movimentos islâmicos dentro do mundo islâmico que faz realmente pessoas se tornarem muçulmanas na raça, à força, na obrigação. Mas havia pessoas aqui no Brasil que estavam se convertendo ao Islã e que frequentavam igrejas que eram cristãs. E aí isso começou a me incomodar. Falei, poxa, mas o que está acontecendo? Porque o judeu não aceita Jesus, não consegui responder aos caras. Os muçulmanos, aliás, existia cristãos que estavam se convertendo ao Islã, estavam dando seu testemunho, explicando o motivo do porquê
estavam deixando, abrindo mão da fé cristã, não somente no Brasil, mas em países aqui da América, como Estados Unidos, na Europa, e se convertendo ao Islã, deixando o cristianismo. Mas não estavam entendendo esses motivos. Porque, embora essas três religiões, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, sejam religiões abraâmicas, creem, assim, entre aspas, né, teoricamente, num mesmo Deus, o Islã existe fortes diferenças entre o cristianismo. A começar por alegar que a Bíblia, que é o livro sagrado do cristianismo, é um livro que foi corrompido, é um livro que foi distorcido, ali a mensagem foi desviada. Então a solução para o problema bíblico é o Alcorão. Os muçulmanos, eles têm o Alcorão justamente porque eles consideram os livros sagrados do judaísmo e do cristianismo corrompido. Referente à pessoa de Jesus Cristo, os muçulmanos, todo muçulmano, ele só é muçulmano se ele reconhecer Jesus Cristo como um profeta enviado da parte de Deus. Sim, os muçulmanos acreditam em Jesus Cristo. E como que eles reconhecem, eles chamam, né, profeta Isa, ou Rassayai Salam. Tem até pessoas que eu converso assunto e falam, como que é que o muçulmano chama Jesus Rassayai Salam? Mais ou menos assim. Né? Mas, para simplificar, é o profeta Isa. Né? I-S-S-A. O Alcorão, ele é constituído por uma espécie de 114 livros. E a surata, que são tidos como suratas, né? E a surata 19, ela tem o nome de Maria. Essa Maria, se você ler a surata 19, você vai ver que é a mãe de Jesus. Ou seja, tem cristãos que falam que você precisa levar Jesus Cristo para os muçulmanos, mas os muçulmanos conhecem Jesus, a sua história, o seu ministério, o motivo da sua vinda melhor do que os próprios cristãos. Então, ou seja, eu como cristão ali, começando a entender o islamismo, eu comecei a ficar perdido, mais perdido ainda. Não bastou só os judeus. Os muçulmanos também, abalaram minha fé. Aí muitos vão falar assim, não, mas o Walter Ivan, ele deixou de ser cristão porque ele nunca foi um cristão de verdade. Walter Ivan nunca foi, ele nunca conheceu Jesus de verdade, ele nunca conheceu Deus. Meu, essa reflexão, sabe o que é isso? É que eu deixei de olhar só para mim. Eu comecei aquela minha preocupação de levar a salvação para as pessoas, de não entender, não encaixar na minha mente como que uma pessoa poderia viver sem Jesus, sem o Jesus que eu acreditava, o Jesus da minha cabeça, porque cada cristão cria o seu Jesus de acordo com a sua imagem, semelhança, conveniência e interesse. Eu tinha o meu Jesus, como todo cristão tem o seu Jesus. Então, eu comecei a meditar, falei, não é possível, a argumentação dos caras não está dando para bater de frente. Eles não reconhecem Jesus como Deus, mesmo porque essas três religiões abraâmicas são tidas como religiões monoteístas, ou seja, crença em um único Deus. E o muçulmano fala, é uma blasfêmia você falar que Jesus Cristo é o próprio Deus, porque Deus, Alá, não aceita parceiros, ele é único. Ele não aceita, ele não divide, não existe possibilidade de Alá de dividir sua divindade com ninguém. E Alá não teve filho. Alá é um ser único. É um ser indivisível. Ele é o único Deus. Assim como o judaísmo, o Islã também, referente à proposta de ser uma religião monoteísta, ela é mais coerente do que o cristianismo. Onde você tem Deus, Jesus, Espírito Santo, os três dividindo essa divindade em uma só. Eles não aceitam a Santíssima Trindade. Eles não reconhecem Paulo como apóstolo, dizem que eles alegam, né, que Paulo é um impostor. Eles não acreditam na crucificação de Jesus Cristo, muito pelo contrário, eles falam que a crucificação foi algo que estavam se planejando a crucificar Jesus, mas Deus livrou Jesus antes, ascendendo ele aos céus. Eles acreditam no nascimento milagroso de Jesus, eles acreditam que Jesus foi o último profeta enviado à nação de Israel e que antes de Jesus ter a possibilidade de ser morto, ser assassinado, Alá, no caso Deus, ele tomou Jesus, levou Jesus aos céus, salvou ele porque foi o último profeta enviado à nação. E Jesus, ele diz que todos os profetas, e o Islã, eles consideram profetas desde Adão até Jesus Cristo, né? Ou seja, que teve uma missão de difundir, divulgar, afirmar a mensagem de um único Deus, de Alá, um Deus indivisível. Então, ou seja, eles não aceitam Jesus como um Deus, como o cristão
a maioria das vertentes cristãs reconhecem, alegam Jesus Cristo como um Deus. E os motivos nos quais eles alegam isso, eu também fiquei sem resposta. Porque eu queria evangelizá-los, eu queria entender o porquê, qual era a dificuldade deles aceitarem o meu Jesus. Isso me incomodava. Então, eu já tive o problema com os judeus, não conseguia responder racionalmente, de forma honesta, tá? Deixo isso muito bem claro, de forma honesta, a minha crença em Jesus como Messias, mediante aos judeus, utilizando fatos históricos, profecias nas quais são de autorias dos seus livros sagrados que o cristianismo deturpou, e eles alegam isso. Então, ou seja, eu tive problema com os judeus. Aí eu tive problema também com os muçulmanos. Por que não sou muçulmano e me tornei cético? Porque comparando, fazendo uma linhagem de comparação entre o cristianismo e o islã, e eu buscava essa crença mais racional, o islamismo ele apresenta uma proposta um pouco mais racional dentro do ambiente religioso. Então, ou seja, é coerente com a proposta do monoteísmo. A visão deles acerca de Jesus é mais coerente, principalmente com os evangelhos, né? Mesmo dentro da Bíblia. Eles dizem que Jesus é um profeta, e em várias passagens no Novo Testamento confirma Jesus como um profeta, tá? Ou seja, profeta não pode ser filho de Deus. E também a questão da crucificação, porque se o cristão acredita na crucificação, justamente porque também ele acredita na ressurreição. Isso também é um problema. Não porque o muçulmano não acredita que Deus possa ressuscitar alguém, mas, né, enfim, é uma coisa meio absurda. Embora também a ascensão aos céus é uma ideia irracional. Mas, na minha opinião, pelo que eu percebi, pelo que eu estudei, pelo que eu conheci do islamismo, comparar o cristianismo e o Islã é um pouco mais racional, é uma religião um pouco mais evoluída. Por quê? Porque é uma religião mais moderna, é uma religião, a questão também do Alcorão, como eu já expus aqui em outros vídeos, o Alcorão, ele foi revelado em árabe, ou seja, o profeta Muhammad, né, o Maomé, recebeu a revelação direto do anjo Gabriel. Ele não sabia ler e escrever, mas ele ditava as passagens, né, as suras do Alcorão para as pessoas que, no caso, já estavam começando a seguir a ele. Essas pessoas decoraram um texto e muitos anos depois, esses textos decorados começaram a ser passados a limpo. Só que, diferente da Bíblia, o Alcorão ele teve poucas modificações em questões linguísticas. Então, ou seja, sempre ele foi recebido em árabe, ele foi escrito em árabe, um árabe um pouco diferente, um árabe mais arcaico comparado hoje em dia. Porém, sempre foi em árabe, e a linguagem original do Alcorão é árabe, diferente da Bíblia, que você tem uma linguagem original hebraica e grega, hebraica do Antigo Testamento, grega no Novo Testamento, e que o hebraico de 3.000 anos atrás, o hebraico que Moisés falava, o hebraico que Saul falava, o hebraico que o rei Davi falava, é um hebraico totalmente indecifrável comparado com o hebraico de hoje em dia. Sem contar que, enfim, passou-se por muitas traduções. Você teve ali os textos para a Septuaginta, depois teve a tradução para a Vulgata Latina, do latim você tem português, e a cada vez que surgem novas versões de Bíblia, acaba tendo modificações, atualizações, enfim. Então, se também compararmos a Bíblia, uma revelação, para quem quer acreditar em uma revelação, o Alcorão ele é um pouco mais seguro comparado com a Bíblia, na questão de uma revelação divina. Porém, o que aconteceu? Eu ainda era um crente, eu acreditava num Deus interventor, eu acreditava em Jesus, mesmo porque eu estava vivendo essa fé religiosa durante toda a minha vida. Aí eu falei, poxa, o Islã é interessante. Mas eu até pensei, poxa, eu acho que eu vou, de repente, me converter ao Islã. De forma moderada, de forma assim, que as pessoas não percebam, mas eu tenho o meu Islã pessoal. Eu achei muito interessante a proposta. Mas o que acontece? Eu parei para analisar, por que eu estava deixando de ser cristão? Por que eu deixei de crer no inferno? Justamente pela demora da revelação. Como eu já expliquei, né? Você tem de Adão e Eva até hoje em dia 6.000 anos, Jesus Cristo vendo há 2.000 anos atrás, houve um período de Adão e Eva até Jesus Cristo, 4.000 anos, na qual você não tinha uma oportunidade de ser salvo, de livrar sua alma do inferno por intermédio de Jesus Cristo. Ah, mas a partir de Jesus as coisas mudaram, Deus não pode mudar.
E o Islã, ele também tem esse problema do cristianismo. Eles acreditam, pregou a ideia da alma imortal. Inclusive, o islamismo, eles apregoam que quando uma pessoa, qualquer pessoa, quando uma pessoa morre, a alma descola do corpo e a pessoa fica sentada. E aí chega 2 anjos enviados por Deus, um de cada lado, e aqueles anjos vão interrogar a alma daquela pessoa. Diga qual é o Deus verdadeiro e qual foi o último mensageiro que esse Deus enviou para a humanidade. E aí você tem que falar que o Deus verdadeiro é Alá, é Deus, que ele é único, não existe outro igual a ele, nem semelhante, e que o profeta Muhammad, ou seja, Maomé, ele foi o último profeta e o único profeta enviado para a humanidade toda, para o mundo todo. Por isso que os muçulmanos também, né, têm essa preferência por Maomé, por Muhammad. Porque Jesus Cristo, embora algumas passagens na Bíblia, e inclusive os cristãos acreditam que Jesus ele tenha sido enviado para salvar a humanidade, os muçulmanos acreditam que Jesus ele foi o último profeta enviado por Deus a alertar a nação de Israel. Nação essa que é eleita e escolhida com a missão de ser modelo de nação monoteísta para o resto da humanidade. Como os judeus não estavam seguindo, na concepção do Islã, dos muçulmanos, os judeus não seguiram realmente o que deveria ser seguido, Deus ele se revelou a uma pessoa que não tinha ligação com o judaísmo e com o cristianismo, que foi o caso do profeta Muhammad, Maomé. Porém, essa revelação, Maomé, ele viveu em torno de 1400 anos atrás. Então, o mesmo problema, se para você acessar o paraíso, você tem que reconhecer Deus como o único Deus e Muhammad como seu profeta enviado, ou seja, você tem que viver uma vida de adoração a Deus, ou, enfim, para você saber disso, você tem que ter um conhecimento, um certo conhecimento da religião. Então, mesmo que eu passei a conhecer isso em 2014, 2015, eu vivi minha vida toda sem conhecer isso. Então, suponha que eu tenha morrido em 2010, 2011. Eu não ia saber. Esses 2 anjos lá iam interrogar minha alma e eu não ia saber disso. E milhares de pessoas morrem sem saber. E, obviamente, quem morreu há 1500 anos atrás, antes do profeta Muhammad existir? Quem morreu há 2000 anos, há 3000 anos? Como que ia saber disso? Como que a pessoa ia acessar o paraíso sem saber? E outra, se Deus enviou Muhammad para alertar a humanidade, ele enviou muito tarde. Temos o mesmo problema com Jesus no cristianismo. O certo era ter enviado Muhammad desde Adão e Eva. Mas não é o caso. Muhammad viveu há 1400, 1300 anos atrás. Então, o mesmo problema que eu enfrentei no cristianismo, que me fez eu me tornar cético, eu também teria no islamismo. Logo, eu estava descobrindo que eu estava passando de me basear apenas na fé e buscando mais a razão, buscando mais a racionalidade, a lógica. E aí outro entrave que eu tive foi referente ao ateísmo, ao ceticismo.